Esses dias, essa semana, não hoje, mas essa semana, hoje eu parei um pouco só para meditar um pouco mais, mas essa semana eu estava pensando em algumas coisas no tocante à vida espiritual, vida com Deus. Vocês já ouviram falar de Denorex? Vocês já ouviram falar de Denorex? Parece, mas não O que é Denorex? É aquilo que... Parece, mas não é. Legal. Sabe que existe Denorex no reino de Deus? Na igreja existe Denorex. Não nessa. Espero que não. Mas no reino de Deus existem pessoas que parecem.
Uma das coisas que Deus acalmou meu coração foi no exercício do ministério querer e ficar naquela angústia que todo líder tem de querer separar quem é quem. Eu não tenho que fazer isso. Deus já falou isso comigo. Mas eu tenho uma responsabilidade de pregar a palavra. E eu não abro mão. Não abro mão de pregar a palavra. Não abro mão de falar aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. A Bíblia diz que existe trigo e joio. E há um tempo atrás nós pregamos sobre isso. A Bíblia diz que existem ovelhas e bodes. São os demarexes. Porque no contexto reino, nós vamos descobrir que aquele que é e aquele que não é se parecem muito. E fica muito difícil de podermos discernir entre quem é e quem não é. Se eu tivesse que dar um título para essa palavra dessa noite, eu diria: despindo-se da aparência para viver em verdade. Que é uma luta constante minha, pessoal. Eu aprendi que é impossível nós sermos exatamente o que as pessoas acham que nós somos. Saber Deus? É impossível. Tem gente que acha que eu sou muito melhor do que na verdade eu sou. Eu não consigo mudar isso radicalmente em 100%, mas eu consigo sim caminhar um pouco mais alinhado, um pouco mais próximo daquilo que realmente eu transmito para as pessoas. Porque as pessoas acham que eu sou aquilo que eu transmito. Às vezes nós estamos mais preocupados em transmitir do que ser. Mas eu queria propor a você nessa noite pensar nisso. Nos despir da aparência para viver em verdade. Porque a Bíblia, e nós gostamos, os evangélicos, as pessoas de Deus, gostam muito de um jargão que se tornou comum nas igrejas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Que eu sou. Você concorda? Quantos concordam? Levanta a mão. Amém. E a irmã, a galera não concorda. Eu concordo. Pode levantar a mão. Levanta a mão assim. A Bíblia diz que eu sou. Ok? Essa é a primeira situação. Só que a Bíblia diz que nós somos um monte de coisa que na verdade nós não somos. Mas não é porque a Bíblia mente, é porque nós mentimos. Nós não somos porque vivemos algo que não somos. Eu já ouvi pregadores que, radicalizando o assunto, ele diz o seguinte: vai embora, meu irmão, vai viver no mundo, vai viver a tua vida lá no pagode, no samba, sabe, domingo tem melhores coisas para fazer. Se você não é de fato, não adianta, você perde tempo. Eu não gostaria de falar isso, eu gostaria de falar uma outra coisa. Se está aqui, Deus te trouxe a esse lugar, dispa-se, por favor, daquilo que parece, mas não é. E vamos viver em verdade. Eu estou fazendo um esforço no meu ser para caminhar em verdade, e em verdade, e em verdade. Porque quando a Bíblia se refere a Deus, ela diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Ele é o Pai das luzes. Deus é o Pai das luzes. E em vários momentos da palavra você vai encontrar uma palavra a respeito de você, dizendo que você é luz. Ele é Pai das luzes e nós somos luz. E aí eu balancei, porque o procedimento de quem recebe o título ou rótulo de luz muitas vezes não conduz com aquilo que nós estamos vendo, nós estamos presenciando. E eu digo isso na igreja, no convívio com os irmãos.
Mas a Bíblia diz que eu sou isso. E nós concordamos que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se eu sou luz, eu tenho que proceder, eu tenho que agir, eu tenho que responder, eu tenho que ter o meu temperamento pautado nisso, eu tenho que ter as minhas atitudes com o próximo pautado nisso, e tenho que andar em verdade. Porque se não for assim, eu vivo uma mentira. E se eu vivo uma mentira dentro da igreja, eu sou chamado de bode. Se eu vivo uma mentira dentro da igreja, eu sou chamado de joio e não de trigo. E perco o meu tempo. E nós estamos vivendo um momento que não é mais hora, e acho que nunca foi, mas agora mais crítico ainda se torna, não é hora mais de perdermos tempo. Diga para o teu irmão, não perca tempo. Perca tempo. Mas a gente perde muito tempo. A gente perde tempo com coisas fúteis, com bobagens. A gente para no caminho por coisas fúteis, por bobagens. E eu preciso parecer com Jesus, porque Ele é o Pai das luzes, e eu sou luz conforme a palavra de Deus diz. A essência dele está em nós. Quando você recebe o Filho de Deus, significa que a essência dele, do Pai, entra em você. A Bíblia chama isso da pessoa do Espírito Santo que vem habitar em nós, que somos templos dele. A essência da luz está em nós. O resultado disso tem que ser externado, porque se não for externado, desculpe, mas você só acha que é, só pensa que é. E como diz o pastor Oséias, você pode vir marcar ponto na igreja todo domingo, de manhã, de noite, quarta-feira à noite, terça-feira nos núcleos. Meu ponto está batido, legal. Resolveu ou não? Não resolveu. Porque a liturgia religiosa e os encontros religiosos, se você não deixar Deus entrar na tua vida, aproveitar esses encontros, não que eles sejam inúteis. Os encontros que nós temos, nenhum deles são inúteis. Mas não são inúteis para aqueles que vêm de fato para um encontro com Deus. Porque se eu venho à casa de Deus por qualquer outra razão, seja para preencher o meu tempo de domingo, seja para encontrar alguém, seja para me divertir, acreditem, tem gente que vem para a igreja por uma questão de satisfação pessoal. Eu gosto muito dos hinos que cantam lá, eu gosto muito da palavra que é ministrada lá. E um dia o Espírito Santo falou para mim, através da sua palavra, que muita gente ia me ouvir como quem ouve uma canção, como quem ouve um show. E eu te peço, por favor, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Seja de fato. E a Bíblia diz, e agora nós vamos ler juntos ali, você nem precisa abrir sua Bíblia para não... A gente fica numa versão única. Abre para mim em 1 João 1, versículo 7. Essa coisa da gente parecer, e às vezes a gente não só parece, a gente declara que é, não, eu sou de Deus, eu sirvo ao Senhor. Eu ouvi uma missionária ministrar uma palavra muito linda, muito tremenda, e ela diz assim: a hora que a gente mais mente é quando a gente canta, né? É verdade, né? A gente mente pra caramba. Pede misericórdia ao Senhor depois do louvor. Todo louvor, se você cantar, você fala assim: não tem misericórdia mesmo. Tem louvor que eu não canto. Eu sou sincero. Às vezes pela automatização do processo, às vezes eu canto. E aí no meio eu percebo que eu estou cantando algo que não tem absolutamente nada a ver comigo naquele momento. Opa, ficar quietinho. É melhor dizer glória a Deus, seja exaltado o Rei. Porque isso está no meu coração de paz. Agora, a gente mente às vezes. Porque
Quando a gente diz que ama ao Senhor, quantos amam ao Senhor aqui? Ao medo, de verdade. Se a gente diz que ama ao Senhor, sabe o que a Bíblia diz sobre os que amam ao Senhor? Quem ama ao Senhor, segundo a palavra? A Bíblia diz assim, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se ele me ama, eu também o amarei. Meu Pai o amará. E eu vou me manifestar a ele. Sabe por quê? Às vezes a gente vem na igreja e não sente nada, né, pastor Francisco, como a gente conversou hoje de manhã. A gente não sente nada, não sente nada. Sabe por quê? Porque Jesus não se manifesta para quem não ama. Ele pode até te abençoar, pode até te, pela sua graça, mas a manifestação do Filho é diferente. Quando o Filho se manifesta em nós, eu duvido que você entre e saia desse lugar sem derramar uma lágrima, porque o Filho está aqui, porque Ele fez um sacrifício por nós, porque Ele te ama, e você é sensibilizado e tocado por Ele, porque Ele se manifesta a você. E quando isso acontece, nós sentimos um gozo da presença, independente das circunstâncias que estamos passando. E eu não estou falando de lágrimas que você derrama pelas circunstâncias, porque essas nós derramamos, mas estou falando de lágrimas do toque do Espírito Santo. Sexta-feira nós tivemos um encontro nesse lugar, onde a glória de Deus encheu essa casa, onde eu passei a reunião toda chorando, enxugando lágrimas, o Espírito Santo se manifestando, o Filho se manifestando, e ele diz assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e o Pai o amará, e eu vou me manifestar a ele. Tem gente nesse lugar, eu não tenho dúvida, que o Filho precisa se manifestar a você. Sua vida está seca. E quando a nossa vida está seca, quando nós estamos derrubados, quando nós estamos maus, quando nós estamos... o Filho precisa se manifestar a você. E eu vou te dizer, você está num lugar tremendo para isso começar a acontecer. E isso pode acontecer hoje. Aleluia! Isso vai acontecer hoje. Glória a Deus. O Filho vai se manifestar a você para que você perceba que você não vive sem Ele. Consigo viver sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas isso tem que se tornar uma verdade na minha vida. Ele lá em João está falando daquilo que nós somos com essência no tocante à luz. É disso que eu vou falar e tentar ser rápido. Diz assim: mas se andarmos na luz, repita comigo por favor, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Eu não disse confusão, eu disse comunhão. Temos comunhão? Confusão não. Eu disse comunhão. Vamos lá. Temos comunhão. Temos comunhão uns com os outros. uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, diga, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Aí eu olhei para isso e falei: Senhor, como diz a juventude, será que geral está andando na luz? E se não está perdendo tempo aqui. E andar na luz não é só quando está aqui. Aí a palavra diz assim: olha, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está. E aí eu já li para você que Ele é o Pai das luzes. E nós estamos nesse mundo representando o Filho de Deus. Somos luzeiros do mundo. Somos luz do mundo. Se isso de fato é verdade, é isso que a palavra diz. Quando existe assim, olha, mas se... O português explica isso, uma outra palavra, mas eu não lembro agora, eu vou falar nas minhas palavras. É uma condição, é uma situação de se de fato isso é. Se andarmos na luz, é condicional. Se andarmos na luz, como Ele na luz está.
aí acontece uma operação lateral. Começa a acontecer alguns milagres no nosso gênero, no nosso temperamento, na nossa conduta, na nossa conversa. Começa a acontecer alguns milagres aí. É estabelecido pelo reino de Deus, de justiça com o próximo. E o que é justiça com o próximo? Eu não vou defraudar o meu irmão, não vou dar uma volta nele, eu não vou prejudicá-lo. Se eu não puder ajudá-lo, eu também não prejudico. Se eu não tiver uma palavra, amados, você não tem noção como a gente recebe pessoas que foram prejudicadas por palavras, que foram dadas sem nenhuma direção de Deus. Eu vou dar uma palavra para arrebentar alguém, porque não é isso que Deus quer para quem é luz. Se eu sou luz, se eu ando na luz, como Ele na luz está, eu tenho comunhão. Eu vou tratar com o próximo como eu gostaria de ser tratado. Renato Russo, antes de ser morto, ele deveria ser processado por Jesus, ou pelo menos pelo apóstolo Paulo. Ele roubou roubou uma letra para fazer uma música. Mas ele já morreu, não dá. E Paulo também já foi. Se ele tivesse vivo, eu ia representar Paulo. Mas o que acontece? Aquela letra daquela música, que é a letra bíblica, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, porque o amor é o cimento cola das relações. Se não existir isso, amados, eu serei como um sino que tine, como um metal que soa, sabe, que faz um barulho, mas desaparece, ninguém se apercebe disso, não dá fruto nenhum, não acontece nada. E esta coisa de comunhão eu gostaria e quero muito ver evidenciado no meio da igreja do Senhor, principalmente onde eu estou, em todos. Que comunhão é essa que é partida quando um irmão pensa diferente de mim? Que comunhão é essa que é rompida quando o irmão não concorda com o que eu falei ou com o que eu fiz? E aí já é motivo para não ter mais comunhão. Gente de Deus que não fala com gente de Deus. Fala comigo para a gente fazer um coral. Misericórdia. Misericórdia. Não, na igreja não tem. Não só tem, como eu vou dizer para vocês uma verdade. Normalmente são as mesmas pessoas, meu amor. Os problemas de confusão, de dissensão, de briguinha, de disse-me-disse, de atritos. Eu conheço gente nessa igreja, nesse lugar, e eu observo tudo, tá, mano? Tem gente que acha que eu não sei de muita coisa que eu sei. Tem gente que acha que eu sei de muita coisa que eu não sei. Então, vamos lá. Eu quero dizer para vocês, eu sei de muita coisa que vocês não acham que eu não sei. E aí, eu posso afirmar para vocês, eu conheço gente aqui nesse lugar, que desde que chegou a esse lugar, nunca vi, nunca presenciei, nunca soube que essa pessoa estava envolvida com alguma situação com o irmão. De briga, de confusão, de intriga, de fofoca, seja lá o que for. Nunca, eu conheço pessoas que desde que chegaram a esse lugar, nunca tiveram. Conheço outras que já tiveram os arranhões, mas se resolveram. Porque eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos para andarmos na luz. Mas se nós estamos na luz, temos que perseguir o resultado disso
ou a expressão disso para com os outros. Porque senão nós só dizemos que estamos na luz, assim como muitas vezes dizemos que amamos ao Senhor, assim como muitas vezes dizemos que somos de Deus. E Deus não tem nem espaço para falar contigo, porque quando Ele quer falar à noite, você não quer levantar ou não quer ouvir. E se Ele tentar falar de dia, você também não tem tempo. E quando Ele tenta falar na igreja, você está no Facebook. Aí Deus também não consegue. E aí a gente diz que é de Deus. Eu sou de Deus. Para quem? Está enganando quem? O Espírito Santo vai falar, vai tratar com a gente. Obrigado. Temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão com os irmãos que é cristão, os irmãos que... Tem algumas pessoas, às vezes, pela forma de eu falar, pode parecer alguém que eu não tenha comunhão com alguns líderes que estão aí, alguns líderes do Brasil, enfim. Eu quero dizer para vocês que eu tenho comunhão com todo mundo que for gente de Deus. Posso não concordar com posturas e posicionamentos, mas comunhão significa o seguinte: vamos conversar um pouco? Não falo com você, né? Aí você não tem comunhão mesmo. Vamos sentar para conversar. Não vai ter churrasco, não vai ter nada que vá alimentar o nosso corpo. O que vai ter são situações que nós vamos tratar. Nosso ser. Não tenho dificuldade de sentar com ninguém. Nenhum dos líderes, nenhum dos pastores, e aí descendo, nenhum de vocês. Não tenho dificuldade de lidar, de estar perto. Porque Deus tratou da minha vida quando eu não merecia nada. Durante as minhas férias eu recebi um homem de Deus na minha casa, um pastor, um problema gigante na vida. E ele disse para mim: eu não tenho como tratar esse assunto com ninguém, com nenhum dos pastores que eu conheço. Nenhum. Ele não me conhecia, me conheceu naquele dia. Indicado por alguém, mandaram ele vir falar comigo. E a gente se conheceu, ele chegou na minha casa às 7h30, saiu meia-noite e meia. Mas saiu feliz. Porque é homem de Deus, é gente de Deus que às vezes passa por problemas, por tribulações, por sofrimentos, por angústias, por decepções, por pecado, mas não deixa de ser gente de Deus. E nós temos o dever de ter comunhão uns com os outros. E hoje, por ser Santa Ceia, nós temos por hábito de abençoarmos uns aos outros com as uvas. Essas uvas, tem gente que interpreta mal. Tem gente que acha que é só para quem vai fazer um concerto com o irmão. Aí, tem um irmão aqui, tá aqui. Tem um irmão aqui falando: não me dá uva não. Essa uva aqui tende a ser uma delícia, né? Quase sempre ela está doce. O pastor Zenildo e o pastor Francisco cuidam dessa parte. Normalmente, eu falei para eles começar a trazer umas uvas amargas para a gente lembrar da Páscoa. Mas a gente entra nesse lugar, tem tantas oportunidades de acertar. Acertar a nossa vida. Acertar a nossa vida não só com Deus, mas com o irmão. O irmão que senta no mesmo ambiente, às vezes não no mesmo banco, ou próximo da mesma cadeira, porque você também não permite isso. Porque você, quando passa por ele, não fala. Porque você, quando passa por ele, vira a cara. Porque você, quando passa por ele, fecha a cara. Nós temos um irmão na igreja de Caxias, ele está melhorando muito.
o Renato. O Renato é uma das pessoas que eu amo muito dentro do contexto do Ministério Novo Tempo, porque ele começou o ministério com a gente e a primeira reunião foi na casa dele. Eu falo dele porque vou falar aqui na ausência, porque ele sabe que eu trato disso também com carinho. Mas o Renato é uma das pessoas mais assustadoras que você pode conviver. Não por ele ser feio, eu não acho que ele é feio, mas eu penso que ele tem uma cara, quando ele fecha, meu irmão, e ele é um negão, né? Aí também ele pode falar negão, ele é um cidadão de cor, ele é um afrodescendente. Afrodescendente, obrigado, pastor, glória a Deus, não vou ser mais preso. Um cara, assim, tecido no semblante, e quando ele fecha a cara, piora muito, assim, sabe? Ele consegue piorar muito. Eu às vezes fico de cara fechada, mas eu não consigo piorar muito, não. Mas ele consegue, ele faz assim. Ele fica, aí, se eu tô perto, eu falo, posso chegar, cara? Vai dar pra gente falar? Pastor. Mas eu tenho um carinho enorme por ele, mas ele está melhorando isso pra caramba. Em Caxias, pelo menos, às vezes que eu cheguei lá, ele estava rindo. Eu acho que o problema dele era andar comigo. Aí eu fui lá em Caxias, o pastor Marcelo, aí melhorou. Mas sabe que às vezes essa comunhão não acontece porque nós perdemos a oportunidade de fazê-la acontecer. E eu queria que nessa noite tão tremenda, que o Espírito Santo está entre nós com total liberdade, que ele tocasse o teu coração, para que você não perca mais uma chance de ir ao irmão ou à irmã da qual você não tem comunhão com ela, que a comunhão foi cortada, que a comunhão foi rompida, que a comunhão, por algum motivo, e às vezes, na maioria das vezes, é uma bobagem. Por que eu estou falando isso? Eu poderia abordar ser filho de Deus em qualquer outro aspecto. Por que eu estou falando isso? Porque isso é tão sério quanto a tua salvação. É um assunto tão importante que às vezes a gente deixa de falar na igreja, quanto a tua salvação. Se você morrer hoje e não estiver salvo, você vai para o inferno. Se você morrer hoje e estiver salvo, você vai para o céu. Olha que coisa tremenda, para passar uma eternidade, ou no inferno ou no céu. E esse assunto é tão importante que a Bíblia trata, quando trata de eternidade, fala disso. Quando trata de reino de Deus, quando trata de entrar no céu, também fala dele. Olha a importância disso. E às vezes a gente acha que vamos viver como a Oliveira, né, pastor? O pastor pregou do livro. 3.000 anos. Você não vai viver 3.000 anos. E eu não sei mais quanto tempo de vida você tem. Mas se você morrer sem ter comunhão com o teu irmão, principalmente aqueles que estão próximos a você, você está com um problema sério. Às vezes a gente tem essa situação estabelecida dentro da nossa casa. Às vezes é com o nosso pai, às vezes é com o filho, às vezes é com o marido, às vezes é com a mãe. E a gente acha que vai viver, depois eu resolvo. Resolve hoje, ó. O que te impede de resolver hoje? Se o irmão estiver aqui, resolva hoje. Qual é o problema? O problema é o teu ego? O problema é que você não se rebaixa para ninguém? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo Ele vos exaltará. Teve gente que fez comigo coisas que você nem imagina, crente. E aí eu posso chamar de crente. Como a gente não está mais se chamando de crente, eu posso falar, essa turma é crente. Fez coisas comigo que você nem imagina. Nunca rompi a relação, nunca guardei mágoa, porque irar-se não é pecado, você sabe disso? Irar-se não é pecado, porque a ira vem antes do pecado. O pecado vem depois da ira. Ou seja, a Bíblia diz assim: irai-vos,
Mas, porque a ira é uma coisa que você não controla. É um sentimento, é algo que nasce aí dentro. Nasce quando o cara pisa no teu pé, nasce quando ele passa por você e não fala, nasce quando ele te fala alguma coisa que você não é, ele diz que você é e você não é, e aí te gera uma ira, né? Dá vontade de dar um soco. O soco é pecado, tá? Mas irar-se é pecado, segundo a palavra, pregando a palavra. Pecado é a tua reação após o soco, após a ira. Você pode assim. Quem vai se socar nesse lugar? Mas isso que é pecado. O resultado é o que você faz com ela. E às vezes nos provocam e a resposta é pecado. Estava conversando com o irmão essa semana, esse final de semana mesmo. Estávamos juntos. Ele falou, pastor, Deus está me tratando. Porque aconteceu uma situação e eu estava presente. Aconteceu uma situação comigo que, se acontece num outro tempo, eu ia falar. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Porque a gente se ira por dentro. Mas já experimentou contar até 10? Respira fundo. Bom, depois a gente conversa, pode ser? É de pé. O que a gente não pode é deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E essa coisa de postergar o que precisamos fazer já, porque corre risco de você perder a tua salvação por isso, é uma besteira. É algo que você pode resolver. Mas pastor, a pessoa, foi ela que foi culpada, ou foi ele que foi culpado. Foi o meu pai que fez isso comigo. E aí uma missionária que a gente estava ouvindo, ela falou o seguinte. Aí a gente diz assim, não, quando eu sentir, eu vou lá e vou resolver. Você não vai sentir nunca. Primeiro você vai lá, resolve, depois você sente. Sabe por quê? Porque quando nós estamos presos a coisas como essa, nós estamos mortos. E morto não sente nada. Morto não sente nada. Mas quando a gente ressuscita para a luz, aí nós começamos a sentir. Já perdoou alguém, amados? Quantos aqui já perdoaram alguém? Perdoaram mesmo, de fato, o coração. Não sai um peso da gente? Poxa! E sai um peso que a gente nem imaginava ter, né? A gente vivia como se, não falo mesmo, o problema é dele. Mas quando a gente resolve a situação, que a gente chama, vem cá, meu irmão, qual o problema? Vamos resolver? Vamos se... Quando você resolve e perdoa, às vezes o cara nem lembra mais do que é, você também não lembra, mas você consegue guardar a mágoa sem lembrar a razão. Já aconteceu isso comigo. Eu nem lembrava mais qual era o motivo, eu só lembrava que eu não falava mais. E aí eu mantinha não falar, mas por quê? Eu nem sei mais, cara. Um dia, né, o Espírito Santo toca na gente, esse dia aqui é o dia que o Espírito Santo está tocando na gente, está falando com a gente, não está mandando recado para ninguém, está direcionando a palavra para a gente. E aí quando ele direciona, a gente ouve, vamos resolver, vamos. Cara, irmão, é o seguinte, aquele dia, sei lá por que a gente parou de se falar, mas agora é hora da gente voltar a ter comunhão, porque eu quero andar na luz como ele na luz está. Aleluia! E aí a gente sabe o que acontece? Cai um peso que a gente nem imaginava estar carregando. Hein? Tem situações que a gente, sabe, estava carregando um peso. De repente, quando você resolve com o irmão, e aí que você vai poder encontrar ele de novo, vai poder ver ele de novo, vai poder encontrar ele na porta da igreja, vai poder encontrar ele na igreja, vai poder encontrar ele fora da igreja, vai poder encontrar ele lá na faculdade. Você vai poder encontrar de novo, olhar para ele e falar, não tem mais problema entre eu e meu irmão, não tem mais dificuldade, eu não carrego mais o peso dessa coisa, porque eu estou andando na luz, como aquele que é o Pai das luzes me propôs andar.
gente perde as oportunidades, né? A oportunidade é hoje. Esse é o dia. Se o Espírito Santo está falando contigo, é agora, mano, é hoje. Ah, mas a pessoa não está aqui. Você tem telefone dele? Liga para ele. Não tem telefone, tem endereço. Vai lá na casa dele, surpreenda ele, surpreenda ela e fala: me perdoa. E aí ele vai dizer: mas não foi você que fez, fui eu que fiz. E aí você vai dizer: mas eu ando na luz, e por andar na luz é que eu estou aqui. Aleluia! Que você me perdoe, porque depois disso Deus está fazendo uma obra linda na nossa vida. Essa iniciativa tem que ser nossa, tem que ser de quem anda na luz. Mas ele também deveria andar na luz. Não interessa se você anda na luz, você tem que buscar comunhão. Mas ele é crente mais tempo que eu, não interessa. Crente não vai para o céu. Quem vai para o céu são os remidos no sangue do Cordeiro. Rótulo nenhum vai para o céu. Não vai para o céu o rótulo do pastor, não vai para o céu o rótulo do diácono, não vai para o céu o teu rótulo de membresia, não vai para o céu coisa alguma dessa. Que vai para o céu aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que fizeram desse sacrifício aqui a sua razão de vida e existência, e passaram a andar na luz e ter comunhão uns com os outros, independente de qualquer coisa. E aí tem um complemento a essa palavra aí. Nós vamos fechar, deixa aí mesmo. Tinha um monte de versículo aqui para mim, mas eu não vou ler. Eu vou ser obediente àquilo que o Espírito Santo está falando para mim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Acontece um milagre, e esse milagre só acontece quando eu ando na luz. Porque quando está tudo muito ruim, eu estou com problema com o irmão, dá para a gente afirmar que estamos sendo purificados pelo sangue? Dá. Está pendente. Vamos ser sinceros e honestos. Você tem uma pendência com o teu irmão, você tem uma pendência no céu. Mas quando você derruba essas barreiras que o diabo levanta, que o inferno levanta, sabe? Aí o diabo: eu vou lá na casa do pastor Zé hoje, vou acusar ele porque ele não está em comunhão com a Lelinha. Estou usando o exemplo dos dois porque eu sei que eles se amam. Não vão sair em crise daqui e nem vão acreditar que isso é uma verdade. Pastor Zé, vou lá na casa dele. Você está orando? Eu tive uma experiência dias atrás, eu vou contar ela para você. Deixa eu terminar aqui. Você está orando? E aí o pastor Zé vai ouvir aquela voz e vai identificar que não é do céu. Vai dizer: estou sim, qual é o problema? Porque com ele a gente não fala com respeito, né? A gente fala com autoridade. O inimigo. Qual o problema? Galerinha, está resolvido, Satanás. E além de resolvido, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de Aleluia! Significa não tem mais acusação, não tem mais nada que ele possa botar o dedo e falar: você fez. Há dias atrás, eu tive uma experiência assim muito linda, tremenda. Eu já falei aqui, vou repetir, eu tenho por hábito deitar e dormir com muita facilidade. A hora que eu quero dormir, eu deito. Eu não sou daquelas pessoas que ficam rolando na cama até, né, o sono foi embora. O sono, ele me acompanha, ele anda comigo. A hora que eu quero na cama, eu dormir. Porque tem gente que briga com o sono vai embora. Eu não tenho essa dificuldade. Glória a Deus. Mas tem hora que o Espírito Santo fala pro meu sono assim:
Dá licença, vaza daqui que eu quero falar com ele. Aí também não consigo dormir. Isso nunca acontece quando eu estou com problema. Para deixar claro que eu não deixo de dormir por causa do problema. Não deixo. Se você olhar minha conta bancária, você vai falar, pastor, eu não estaria dormindo. Eu vou dizer para você, eu durmo. O sono do justo, sabe? O sono do meu filho quando dorme. Meu filho está com um problema de dormir, cara. Orar por ele. Dorme altas madrugadas. Por causa do nosso ritmo. Mas quando ele dorme, é uma delícia ver uma criança dormindo, né? Meu sono é meio assim. Não é tão delícia, porque minha esposa diz que ronco, que eu ronco, eu digo que eu não ronco, e a gente fica nessa confusão. Mas como eu não vou saber nunca se ronco ou se não ronco, a gente tenta conviver. Mas sabe, eu não perco o sono mais um dia, logo no início das férias que eu tirei, a maioria aí, a galerinha tirou também comigo. Deixa eu falar para vocês tiraram mais férias que eu, porque domingo pelo menos eu estava na igreja. Aí, quando eu deitei, orei, deitei, apaguei as luzes, liguei a televisão, silêncio, minha esposa dormindo. Aí Deus ministra uma palavra ao meu coração, uma frase no meu coração. O dízimo, o diabo ama e odeia o dízimo. Foi essa a frase. O diabo ama e odeia o dízimo. Achei aquilo esquisito. Primeiro porque eu não estava pensando em nada desse assunto. Naquela semana nem falei disso, estava de férias, não estava preocupado com nada disso. Eu falei, amanhã eu vou escrever essa frase, porque essa frase tem a sabedoria nela. Veio do Espírito Santo. Depois que isso foi ministrado ao meu coração, eu dormi. Apaguei. E no dia seguinte, fui escrever essa frase. O diabo ama e odeia o dízimo. Quando eu comecei a escrever essa frase, aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu acho que ele queria me deixar dormir, ele respeitou o meu sono. Mas no dia seguinte ele falou muito. E aí eu comecei a escrever, ama por isso e odeia por aquilo. Ama porque a obra do Senhor é sustentada por isso, mas odeia porque os homens se corrompem. Ele ama porque os homens se corrompem e odeia porque a obra do Senhor é sustentada por isso. Enfim, fui escrevendo aquilo que o Espírito Santo me deu. E aí entra o que eu quero colocar. Escrevi, postei lá no Facebook para alguns irmãos, guardei nos meus arquivos. E na noite seguinte fui me deitar para dormir. Quando eu deito, de novo, estou muito tranquilo, fiz a minha oração ao Senhor, deitei. Estou deitado, senti um arrepio. Semelhante àquele que está escrito no livro de Jó. Quando você sente um arrepio que você sabe que não é do céu. Senti esse arrepio do lado da minha cama. Um negócio esquisito, eu falei, opa. Estava eu, minha esposa, meu filhinho. Minha esposa já estava dormindo, meu filho também. E eu tinha decidido dormir, né? Aquela coisa assim, agora eu vou dormir. Quando eu senti aquele arrepio, opa, tem alguma situação. Escutei uma voz. E a voz dizia o seguinte: quem te mandou falar em meu nome? Eu falei, é você. Só fiz isso, amados. Senhor, manda anjos guerreiros aqui para botar ele para fora. Que essa casa aqui ele não vai viver. Essa casa ele não vive. Essa casa aqui não é lugar dele. Queridos, foi coisa de um segundo. Minha oração foi assim: eu mando anjos guerreiros para botar ele para fora. Em nome de Jesus, sai da minha casa. Um segundo, não teve mais arrepio, não escutei voz mais nenhuma. E vi, fui deitar. Não precisei contar nem o terceiro carneirinho, porque no terceiro já foi. E eu sei que Satanás se incomoda com coisas que a gente faz
Sei que Ele se incomoda com coisas que a gente, com atitudes que a gente toma. Quando a gente toma atitudes de gente de Deus, de homens e mulheres que andam na luz, o inferno entra em rebuliço. Eles ficam dando cabeçada um no outro. Satanás chama o demônio que ele colocou para perseguir você, porque ele não pode entrar em você, mas ele rodeia, ele fica em derredor, olhando, buscando a quem possa tragar, buscando uma oportunidade, buscando que você não faça de fato aquilo que o Espírito Santo está mandando você fazer em relação ao teu irmão, em relação ao teu próximo, que é buscar comunhão com ele, restabelecer a comunhão. E aí ele fica buscando essas oportunidades, e ele está interessado nisso. E você posterga, hoje não, amanhã também não, depois também não, qualquer dia desse, hoje é ceia. Aí eu vou tomar a ceia, porque apesar de eu estar com problema com meu irmão, eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purifica, querido. Isso aqui acontece depois. Se você tomar a decisão de falar com o teu irmão, de consertar o problema com a tua irmã, sabe o que vai acontecer? Imediatamente, no mesmo momento, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, te purifica de todo pecado. Mas eu não consegui nem encontrar, pastor, não consegui nem falar com ele, não tem problema. Eu já falei aqui, o Senhor sabe o que está no teu coração. Ele sabe o que acendeu aí. Ele sabe se essa palavra está sendo rechaçada por alguns. Ele sabe se essa palavra por alguns está sendo recebida assim, olha, o pastor está mandando recado, eu estou mandando recado. Não mando recado para ninguém. Eu prego a palavra de Deus e vou pregar sempre. Alguns gostam, outros não gostam, mas também o meu compromisso é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a gente precisa caminhar na luz. E quando ele buscar ocasião contra nós, a Bíblia fala da questão da oferta. Até para ofertar a gente tem que se ligar nesse detalhe. Eu estou com problema com o irmão? Espera aí. Se eu estou com problema, eu vou ter que... A Bíblia manda você deixar a tua oferta no altar. Olha a seriedade desse cara. Deixa a tua oferta no altar, não. Prega não. Deixa ela ali. Vai lá, procura quem está com problema com você ou quem você tem problema com ele. Vai lá e acerta. Acertou? Está tudo certo. Volta, pega a tua oferta e aqui. Porque se você fizer isso sem acertar, sem andar na luz, de novo, você deu dinheiro, você não deu oferta. Como eu disse, hoje é uma linda oportunidade para a gente voltar a andar na luz. A tua decisão é pessoal. Eu também não tenho, assim, não sei o que está acontecendo no geral. Tem coisas que eu sei, claro que eu sei, porque algumas coisas chegam a mim. Mas não tenho a ideia do todo das pessoas que estão aqui. E também pelo fato de eu saber, eu não estou mandando recado. Se aqueles que me conhecem sabem. Se tiver que falar, meu irmão, é ali, ó. A linha abençoada ali. Tem gente que tem medo de entrar ali, mas todo mundo que entra ali sai abençoado. Pode ter certeza. Porque a gente não quer mal de ninguém aqui. Porque até quando a gente recebe a varada do Senhor, o couro come aqui, e aqui come muito, né? Até quando isso acontece, a gente percebe o amor de Deus para conosco. Essa noite, sabe o que Deus está fazendo? Te dizendo assim, filho, filha, eu amo você. Aleluia. Estou cuidando da tua vida. Estou cuidando do teu coração. Quero te trazer para andar na luz. Tem alguma coisa errada ainda? Essa é a oportunidade. Você está vivo, você não morreu. Está na hora. É hoje. O dia que se chama hoje, como diz a palavra. Hoje. Diga comigo, não para o teu irmão, mas diga comigo, é hoje. É hoje. Diga mais forte, é hoje. É hoje.
comigo então esse texto. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo. Aí Satanás fala, não, mas Satanás, não tem listinha, não adianta anotar na mão, porque o sangue de Jesus Cristo me lava. Aleluia! E segundo a Bíblia, Ele faz o meu ser, faz com que o meu ser seja transformado em mais branco do que a neve. Qual é o pecado? O pecado é muito grave. O sangue de Jesus Cristo transforma o meu ser em mais branco do que a neve. Quero orar por pessoas que entraram nesse lugar. Antes de encerrarmos, a minha oração vai ser para que o Espírito Santo fortaleça o teu ser mediante a palavra que Ele te fala nessa noite. Vamos ficar todos de pé, por favor. Também não consegue vencer, ou pelo menos não conseguiu superar isso até o dia de hoje. Vou orar por você agora. Seja aí ou aqui, escolha a sua. Mas se alguém quiser vir, nós vamos orar juntos. Isso não é vergonha nenhuma, isso é vitória. O nome disso não é vergonha, o nome disso é vitória. Pode sair do lugar, se tiver alguém para vir. Se não, fique onde você está. E nós vamos orar. Orar por todos aqueles que entraram aqui e que o Espírito Santo mandou falar contigo. Olha só que bacana, que lindo. Gente de Deus que está voltando para andar na luz. Ela vai cheia, Pela minha vida
Ah!